Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus sempre envia alguém para nos ajudar a levantar e encontrar a direção certa. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Essa semana nós falamos demais sobre os nossos sentimentos e a razão deles existirem e como nós podemos melhorar as coisas que nós sentimos. Nós aprendemos que a presença de Deus muda tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós pensamos. Mas nem sempre nós temos essa maturidade espiritual para conseguir compreender o que está acontecendo dentro de nós. E assim, é muito importante que cada pessoa que se converte e cada pessoa que está despertando, ela consiga anunciar essa mensagem a outras pessoas, para que no meio da escuridão, elas também consigam encontrar Jesus e um caminho para sair disso tudo que elas estão passando. É fato que nós não estamos aqui para julgar o comportamento das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Nós aprendemos a respeitar que cada coisa existe seu tempo. Assim como nós vivemos a nossa vida por grande parte errando e buscando as coisas da forma errada e esperando as coisas que elas nunca iam acontecer. Duro, às vezes, é quando a gente se converte e percebe que boa parte do tempo foi jogado fora. Mas é melhor jogar fora uma parte do que jogar fora o todo. E assim nós temos sabedoria suficiente para entender que se não fosse desse jeito, talvez nós nunca tivéssemos nos convertido. Então é no meio das tragédias, é no meio das doenças, é no meio das coisas que nós não gostaríamos que tivessem acontecido, é que nós temos a oportunidade de ver a luz de Cristo brilhar. Porque se fosse por nós, nós já não teríamos mais forças, nós já não teríamos mais razão. A vontade é sempre a mesma, de continuar dormindo, de continuar bebendo, de continuar festando, como se aquela anestesia social fosse necessária para suportar o outro dia. Porque quando as coisas acontecem, é complicado. É complicado você sentar numa mesa onde costumava ter pessoas e essa mesa ela está vazia. É complicado quando você abre a porta de um quarto e a cama continua arrumada, as roupas no armário. Você nunca mais ouviu o som da voz de uma pessoa. É como se a alegria ela tivesse saído de dentro daquele lugar. Quando nós pautamos a nossa vida sobre as pessoas, cedo ou tarde isso vai acontecer. Porque nesse mundo a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. Só que, como nós cremos em Jesus, a morte já não mais nos assusta. A morte é apenas um passo para que nós possamos alcançar a eternidade. Porque nós sabemos que o mesmo Jesus que não nos abandona hoje, também não vai nos abandonar nesse momento. Então, é apenas um passinho, um ponto e vírgula, alguma coisa que daqui a pouco vai voltar a acontecer. Só que é preciso pessoas. Você acha que teria pastores, padres, diáconos e sei lá mais o que, suficiente para pregar a mensagem a todas as pessoas? Você acha que uma pessoa que ela está espiritualmente morta, ela vai ter força para entrar dentro de uma igreja? Você acha que a igreja seria o melhor lugar para uma pessoa que às vezes está procurando um caminho entrar? Você acha que se ela entrasse ali dentro, ela não seria julgada, condenada, humilhada? Será que, às vezes, nem digo pelo pastor, nem pelas pessoas, mas a igreja é um lugar de reunião onde todas as pessoas estão, cada um numa etapa diferente de conversão e transição. E aí?
Será que a igreja conseguiria acolher essas pessoas? Uma coisa eu tenho certeza, nós conseguimos. E é por isso que todos os dias nós buscamos a palavra de Deus, nós buscamos ouvir louvores, ouvir os devocionais, testemunhar, para que nós estamos aptos a resgatar essas pessoas e ajudá-las a levantar. Porque triste de uma igreja não é quando a igreja é pecadora. Triste é quando a pessoa que está em cima de um púlpito está ali em cima pelas razões erradas, olhando para baixo como se ali fosse a plateia e ver quem que ele iria devorar. Isso é triste. A igreja de Cristo, ela perde. Eu não tenho nada contra nós sermos pecadores. Só que se você resolveu subir num altar, suba da forma correta. Eu, graças a Deus, eu continuo sendo pecador, aceito quem eu sou, falho, sou um desgraçado. Só que eu tenho o direito de errar porque eu não subo em palcos, eu não subo em altares, eu não estou aqui para as pessoas me adorarem. Eu estou aqui para ajudar outras pessoas a renunciarem ao pecado, assim como eu tento todos os dias renunciar, e essa é a batalha de cada cristão, renunciar ao pecado, negar a si mesmo. Mas não sobe dentro de um altar, não sobe sobre um púlpito se a tua vida ela não está 100%, se todas as tuas brechas não estão fechadas ou se você não se converteu. Não sobe. Não sobe porque você desestabiliza uma igreja inteira quando você faz isso. Se a gente vai lá em Romanos 10, Romanos 13, versículo 10 a 13, a palavra do Senhor, ela diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se ela não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Quem disse essas palavras? Paulo. A quem ele disse foi uma carta a Romanos. Não sei se Romanos era uma igreja, não sei se era um grupo de pessoas, não fica muito bem claro, ou não me recordo, mas sabemos que são a eles que ele está falando. Beleza. Então Paulo está dando primeiro um discernimento sobre o que está escrito na palavra. E é uma coisa que nós cremos, que todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Então Jesus ele está aberto e disponível para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Só que aqui tem um ponto. Não é apenas eu querer. Eu preciso dar algo em troca ao Senhor. E não é cumprindo a lei, mas é reconhecendo que dentro de mim o bem ele não existe. E que eu preciso de um Salvador. E que eu preciso renunciar à minha velha vida. Que eu preciso me arrepender. Então a palavra ficou clara. Que todos que buscarem a Jesus de todo o seu coração serão salvos. Por mais pecador que você seja, por mais que você tenha feito coisas que até hoje você se arrepende, você será salvo, porque a misericórdia de Deus é enorme, é imensa, e nós não poderíamos entender baseados em nós mesmos, porque nós somos seres egoístas. Nós buscamos sempre as nossas próprias coisas, os nossos próprios interesses. E o Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele nos entende. E Ele sabe que tudo que nós vivemos longe dEle não foi bom, porque a bondade mesmo é só quando Jesus está conosco. Então Paulo está dizendo, olha, as pessoas que se arrependerem, as pessoas que pedirem a ajuda do Senhor, elas serão salvas. Mas tem um problema nisso. Mas como é que as pessoas irão pedir ajuda se elas não creem nele, ou se elas não conhecem ele, ou se elas não sabem dele? Como que alguém pode pedir ajuda do Senhor se elas não conhecem o Senhor? Eu falo por mim. O Jesus que eu conhecia, ou o Deus que eu conhecia, ele era pequeno demais para que eu pudesse buscá-lo, para que ele pudesse resolver algum tipo de problema. Porque quando a gente olha um prédio, olha uma igreja, olha a atitude de um líder religioso que não é condigente com as coisas que Jesus ensina, a gente pensa que Jesus é igual a ele. E na minha cabeça era assim, eram pessoas que vinham para condenar, eram as pessoas que vinham para apontar, eram pessoas que vinham para julgar.
E era só isso, e eram aqueles que iriam tirar a liberdade da minha vida e iriam tirar os prazeres da minha vida. Porque quando a gente vive em dor e a pessoa quer tirar o remédio, entre aspas, como nós falamos ontem, tirar a bebida, tirar a droga, tirar a sexualidade, tirar essas coisas, é como se ela estivesse tirando a única parte de nós que nós pudéssemos deixar de sentir. E aí? E aí você quer olhar para essa pessoa e falar, bom, e aí? Você vai tirar isso e não vai me dar nada? Sem explicar que Deus é amor, sem explicar que Jesus é o Salvador, que Jesus vai nos curar, que isso que nós sentimos é a falta de Deus, que quando nós nos alimentarmos ou quando nós nos aquecermos, esse frio ele vai passar. Não, nada disso é dito. Apenas diz, olha, pecador, me dá o teu dinheiro. E essa é a mensagem que a maior parte das pessoas que não conhecem é o Senhor. E eu só conheci o Senhor graças à Bíblia. E é por isso que todos os dias eu incentivo, leia a palavra de Deus. Se permita encontrar o Senhor, se permita que o Senhor entre dentro da tua casa, dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro dos teus pensamentos. Você só vai sentir amor, você vai sentir felicidade, paz, alegria, esperança e vai ter o controle da sua vida. Então as pessoas só podem crer em Jesus porque alguém anunciou a mensagem a ela. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como que uma pessoa ela pode ouvir a mensagem de Deus se ninguém a pregar, se ninguém falar, se ninguém testemunhar, se ninguém fizer nada? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? É a mesma coisa que a Bíblia está dizendo. E às vezes você está olhando a tua vida e não está entendendo o teu chamado, ou não está entendendo o teu propósito. Quando Jesus diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, o que ele está falando? Dentro do propósito de Jesus, a cruz fazia parte do dele. Dentro do nosso propósito, a palavra faz a parte. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Agora nós temos que anunciar as boas novas. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso chamado. Encontrar as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor e testemunhar. Nós podemos encontrar elas ouvindo o que elas dizem, porque a palavra, Jesus nos ensinou, escutem a palavra das pessoas. E quando a palavra dela for a palavra de Deus, vocês vão saber que eu estou dentro dessa pessoa. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Você é um mensageiro do Senhor. Você hoje aqui está sendo curado. Amanhã você vai estar testemunhando a sua cura. Só que às vezes, no meio do processo, que ainda nós não estamos 100% prontos, mas já temos minimamente entregado a nossa vida para Jesus, Jesus ele já vai começar a usar de nós. Você não acha que você vai estar 100% limpo quando você começar a ser usado? Nós sempre seremos pecadores. E conforme nós vamos tendo as oportunidades de viver, nós vamos tendo as oportunidades de se arrepender, de ressignificar a nossa vida, de entender. Então não vai ser isso que vai nos impedir de buscar o Senhor, porque nós sabemos ajoelhar e pedir perdão pelos erros que nós cometemos. Nós sabemos também buscar as pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa, não para julgar, não para condenar nem nada, mas para dizer, olha, eu já estive assim um dia e eu não precisei gastar dinheiro nenhum para sair dessa condição. Eu descobri que existia um Deus e assim você vai testemunhando. Oferece esse devocional para a pessoa. Você sabe que nós não estamos aqui vendendo a nós mesmos, nós estamos aqui vendendo ao Senhor, trazendo a paz, a alegria, a esperança de uma forma que o Senhor coloca dentro do nosso coração. As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boa notícia. Olha o papel da tua vida hoje. Levar a mensagem de Deus a outras pessoas. Como é bonito ver. Antes você era uma pessoa que todo mundo dizia que não valia nada, que todo mundo julgou, que todo mundo condenou. Hoje Deus está te olhando, vendo, ajudar a fazer a obra e está dizendo, olha como é bonito, olha como é bonito esse meu servo, essa minha serva, olha como era a vida dela e olha como é a vida hoje. Para de querer ficar comparando as coisas, para de querer ficar pautando as coisas que você acha, de tentar imaginar o que Deus vai pensar, porque a maior parte das coisas são a nossa imaginação, é o diabo querendo colocar culpa em você. Se Jesus já nos perdoou, estamos perdoados.
Se a gente continua lá em Gálatas 6, versículo 1, 2 e 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês também não sejam tentados. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem se precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Paulo, novamente, ensinando a igreja de Gálatas como eles deveriam agir. Então Paulo está dizendo que nós temos a obrigação de, quando nós encontrarmos uma pessoa que ela está errando, que ela não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, fazendo coisas que às vezes ela não deveria estar fazendo, nós não estamos nos intrometendo na vida dessa pessoa. Se nós sentirmos que nós devemos exortar segundo a palavra de Deus, para que haja um crescimento nessa pessoa, nós o faremos. Assim como nós fomos exortados diversas vezes e somos exortados por pessoas e pela palavra de Deus. Mas o importante não é eu chegar dando uma opinião sobre a vida e falar: não, irmão, você não pode. É mostrar na palavra de Deus que aquilo está desagradando a Deus e que no instante que ele faz aquilo, ele abre uma brecha na vida dele, no coração dele, no sentimento dele, e vai poder entrar tudo de novo, aqueles sentimentos ruins e aquilo que tem impedido que a pessoa complete a sua conversão, a sua transição. Então Paulo diz: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Quem deve ajudar uma pessoa a se corrigir? Pessoas que são espirituais. Então não adianta você ficar desabafando com pessoas que não são espirituais, porque essas pessoas vão dar maus conselhos para você. Elas vão dizer o que elas acham, o que elas pensam, às vezes elas vão falar das frustrações que elas já tiveram, vão generalizar. É a mesma coisa, você teve um relacionamento com uma pessoa não cristã e você sendo não cristão, e esse relacionamento te machucou demais, como machucaria qualquer pessoa. E ao invés de você olhar para você e entender que nas tuas escolhas estava o problema, você diz: homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. E aí? Aí você generaliza, põe lá, tira a culpa, coloca no outro. Opa, eu não tenho culpa, para que eu preciso de Jesus? Eu sou um coitado, eu sou uma vítima da sociedade, sou uma vítima das estatísticas. Tá viagem. Então, quando nós vamos nos aconselhar, ou quando alguém vem nos repreender, essa pessoa ela precisa ser espiritual. Como eu sei que uma pessoa é espiritual? Porque quando com 10 minutos de conversa, você vai ouvir pelo menos um trechinho da Bíblia, vai ouvir falar sobre Jesus, vai ouvir falar sobre coisas que são diferentes de outras pessoas, não vai ficar ouvindo ela falar fofoca dos outros, normalmente ela vai falar de si mesma. Normalmente, se você encontra pessoas que estão convertidas, por exemplo, eu ando de bicicleta. Eu tô andando de bicicleta, eu tô ouvindo louvor. Eu tô lá no meu trabalho, eu tô ouvindo louvor. Qualquer pessoa que não me conheça, quando ela entrar dentro daquele lugar, ela vai saber que aquele lugar é uma casa de adoração. Ela vai saber que aquele cara é um cristão. Eu tô saindo num sábado à noite, numa avenida da vida, comer um negócio. E aí? Eu tô ouvindo louvor. Essa é a questão. Quem me encontrar vai encontrar o Senhor. Quem te encontrar vai encontrar quem? Vai encontrar a Marília? Quem que vai encontrar? Vai encontrar qual dos colegas? O funk, o proibidão? Quem que vai? A Anitta? Quem que é? Eu não sei. Então nós temos que minimamente mostrar que a nossa espiritualidade depende da nossa vida de comunhão com Deus, porque não existe espiritualidade sem Deus. Tem gente que acha que é frequentando a igreja, porque vai uma vez por semana frequenta a igreja e já fala que é evangélico. Eu sou cristão. Eu não me rotulo por dominação humana, não. Eu não. Não tenho denominação nenhuma, não. Sou cristão. Lavado pelo sangue do Cordeiro. Então nós já sabemos que o nosso papel, quando Cristo está conosco, é ajudar outras pessoas a se corrigirem. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Quando nós vamos ajudar as pessoas, normalmente elas estão num momento de fragilidade, principalmente quando nós vamos anunciar o primeiro amor.
Eu estou encontrando uma pessoa que ela não é convertida, que ela não conhece o Senhor nem nada. Quando ela começa a despertar, ela começa a sentir o amor. É o amor de mim? Não, é o amor por Cristo. Mas como a pessoa ela não tem uma bagagem espiritual, é fácil ela misturar as coisas. Ela querer amar o mensageiro e não a mensagem. E tem gente que se aproveita disso para ser tentado. E aí? Aí você estraga a conversão da pessoa? Aí você deixa essa imagem de Cristo para a pessoa? Então nós temos que sempre dar o discernimento para as pessoas, para que elas possam entender que elas vão despertar sobre o primeiro amor de Cristo e que nós somos apenas os mensageiros, onde a mensagem nos colocou. Como é bonito ver os mensageiros, nós estamos ali entregando uma mensagem do Senhor. Então nós temos que observar e tomar muito cuidado com isso. Pessoas que você evangeliza não são pessoas que você vai se relacionar de outra forma. São pessoas, então quando você olhar uma pessoa, faça uma escolha. Se você evangelizar, você não vai tocar. Se você tocar, você não vai evangelizar. Não estraga isso. Não estraga. Tenha a mesma sensibilidade que você teria. Porque por diversas vezes que eu estava tentando me converter, eu vi pessoas que não respeitavam isso. Não respeitavam a minha história, não respeitavam a minha dor nem nada. Me olhavam como se eu fosse um produto que, como eu estou ali, eu poderia ser subtraído e ser usado e ser abusado. E não é assim que o Senhor nos ensina. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado. Sempre vai ter os lobos no meio das ovelhas, sempre vai ter os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos sempre. Deus deixou claro que ia crescer no meio do joio e do trigo. Os dois vão estar ali junto. Então, cabe a nós, mensageiros do Senhor, pessoas que estão se convertendo, ter respeito pelas coisas de Deus. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Olha que existe uma lei para que nós façamos isso. Isso não é uma viagem da minha cabeça. Às vezes eu tô falando para você pregar e você fala, mas quem tem que pregar é pastor, quem tem que... Não, aqui tá falando que é para todos nós. Isso é uma lei e a lei serve para todos. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo a Cristo. É o Espírito Santo que está indo através de nós tocar a vida de outras pessoas. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Então cabe a mim, primeiramente como mensageiro, olhar se as coisas que eu tenho feito estão de acordo. Se eu errei, me perdoa, Senhor. Me perdoa, meu Pai. Mas eu tenho que entender que isso é errado. Ninguém está aqui para buscar uma condenação onde a pessoa ela nunca mais vai ser perdoada. Nós estamos aqui para buscar redenção, onde nós podemos sim pedir perdão para Deus e mudar o nosso comportamento. Então todos nós merecemos uma segunda chance. E isso eu não estou falando para você voltar com a tua mulher nem com ninguém não, viu? Eu estou falando de Deus. Porque se você continua humanizando os teus interesses acima de uma relação muito maior, você está errado. Se arrepende de novo. Se arrepende de novo. Você tá errado. Vai matar a galinha querendo um ovo. Então, quando eu examino o meu próprio modo de agir, eu tenho direito, se for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez. Então, aquilo que eu tenho feito, em nome do Senhor, a ajuda que eu tenho dado, por exemplo, eu gravo o devocional. Diversas pessoas compartilham, meu muito obrigado por ajudarem a ampliar a mensagem, por serem mensageiros do Senhor. Porque por muito tempo eu preguei sozinho, e não tem problema nenhum, continuo pregando do mesmo jeito. Então eu posso me orgulhar daquilo de bom que eu faço, e eu sei que eu sou uma pessoa que faz as coisas erradas também, e você faz também. Nós temos que admitir que sempre que nós não fazemos as coisas da forma que Jesus ensina, nós caímos no erro. E eu não posso ter medo de falar, poxa, mas eu pregando aqui, eu vou falar, se eu pregar diferente, eu sou mentiroso. Se alguém está pregando um evangelho diferente desse, é mentiroso, porque Deus fala na palavra, aquele que pensa não ter pecado está enganando a si mesmo, está chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que todos nós pecamos, que aquele que menos peca, peca pelo menos 7 vezes por dia. Eu preciso de Deus para me purificar, eu preciso de Jesus na minha vida para poder fazer diferente, e eu posso me orgulhar sim de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida.
Só que olha o fim, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Eu não preciso pegar minha régua e medir. Eu não preciso falar, nossa, porque eu já li 7 vezes a Bíblia, você não leu nenhuma. Nossa, mas que nem a pessoa fala, faz 20 anos que eu tô na igreja, eu sou da comunidade, eu sou eu sou membro. Cara, isso daí não significa nada. Não é assim que eu vou comparar. Eu vou comparar comigo mesmo. Eu vou olhar a minha vida velha, a minha vida nova. E Deus fala que tem uma nova criatura que tem que nascer. Se a minha vida velha não é diferente da minha vida nova, eu não me converti. Aqui que tá o ponto. Adianta a pessoa desde criança estar na igreja e que na primeira vez que ela vê a porta aberta ela foge? Na primeira vez que ela encontra as coisas, eu estou aqui em Cristo porque foi uma escolha. Eu conheço o pecado até de ponta cabeça. E eu escolhi o Senhor. E eu escolho estar ao lado do Senhor. E eu escolho servir ao Senhor, entregar minha vida ao Senhor. E eu escolho, sempre, sempre. Se tiver que escolher, eu escolho Cristo. Sempre. E assim tem que ser a nossa escolha. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando eu estava caído, quando eu precisei de ajuda, alguém veio trazer as boas novas. E hoje é você essa pessoa que vai trazer as boas novas e ajudar a pessoa a encontrar a direção certa. Jesus sempre envia alguém para nos ajudar a levantar e encontrar a direção certa. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos perdoar. Por favor, Senhor, nos perdoa. Limpa-nos, Senhor, de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, de tudo aquilo que nós fizemos que desagrada a Ti. Obrigado, meu Pai, por nunca ter faltado. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelas roupas, pelas vestes. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, por poder estar na minha vida, pela saúde, por nos momentos de dificuldade não ter me abandonado. Obrigado, Senhor, por me fazer forte nos momentos que eu fui fraco. Perdoa, Senhor, por ter duvidado. Tende misericórdia de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.